que diz, Salmo 73: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o meu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. E nós estamos diante de um dilema do salmista. Asaf, o autor deste salmo, ainda que sob a inspiração divina, ainda que debaixo da inspiração de Deus, ele registra no Salmo 73 uma indagação e uma indignação. E a indagação, isto é, o questionamento e indignação do salmista consiste: por que os maus prosperam? Asaf, ele era líder de um dos coros levíticos durante o reinado de Davi. Isso pode ser conferido, nós não vamos abrir agora as nossas Bíblias, mas isso pode ser conferido no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 25, versículo 2. E Asaf, ele reuniu dos Salmos 73 ao 83. E a indagação, ou seja, o questionamento e indignação de Asaf podem ser a indagação e indignação que alguns, ou até mesmo muitos de nós temos, quer seja em observar em nossa volta, quer seja em observar nas páginas das Escrituras. Um dos exemplos na Bíblia Sagrada que pode causar indagação e indignação é a história do precursor do Senhor Jesus, João Batista. Ele que na avaliação e nas
palavras do próprio Senhor Jesus, ele foi o maior profeta dentre os nascidos de mulheres, como está registrado no Evangelho escrito pelo médico, pelo historiador e evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 28. E a mensagem de João Batista consistia numa mensagem de falar também para aqueles que se diziam religiosos, mas viviam uma vida religiosa desprovida de sentido. E ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E isso também pode ser observado no Evangelho do Senhor Jesus, escrito também pelo evangelista Lucas, no capítulo 3, os versos 7 e 8. Porém, João Batista, apesar de toda a sua devoção, de toda a sua piedade e fidelidade a Deus, termina a sua vida de forma trágica, sendo degolado em uma prisão. Isso pode ser verificado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 14, versículo 10. A história do apóstolo Paulo também é uma história de vida que pode causar indagação e indignação. O apóstolo Paulo, que após a sua conversão, também foi um exemplo de devoção, de piedade e fidelidade ao Senhor Jesus, ele teve sua vida pós-conversão marcada pelo sofrimento. E eu gosto de um trecho da segunda carta aos Coríntios, que traz um resumo desse sofrimento do apóstolo Paulo, por amor ao Senhor Jesus, por amor ao Evangelho. Essa passagem se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 22 ao 28, que diz: são hebreus? Também eu, diz o apóstolo Paulo. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles. Em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas menos 1. 3 vezes fui açoitado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Não sei você, mas essa passagem me constrange. Aqui, essa perícope, esse trecho aqui é um resumo do ministério, do serviço do apóstolo Paulo e as consequências dele como cristão. Todo esse sofrimento do apóstolo Paulo se deu por amor ao Senhor Jesus, por amor ao Evangelho. Uma vida devota, piedosa e fiel, que finda sob o comando do imperador Nero, numa masmorra do corredor da morte. E isso está registrado na segunda carta ao pastor Timóteo, no capítulo 4, dos versos 6 ao 8. Por esses e outros exemplos descritos na Bíblia Sagrada, por exemplos que nos rodeiam, é possível que indaguemos e fiquemos indignados, porque o ímpio prospera, enquanto o crente piedoso sofre aflição,
está uma maravilha. Porque eu sou crente e sou tão provado e privado de prazeres. Assim, como quando dirigimos um veículo e algo ameaçador e perigoso está sob um ponto cego e nós não conseguimos visualizar, às vezes, as respostas para essas indagações e indignações estão sob um ponto cego. As respostas existem, mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos visualizar. E nos versículos 2 e 3 do Salmo 73, e você pode acompanhar aí com a sua Bíblia aberta no Salmo 73, os versículos 2 e 3. O salmista diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O salmista, ele deixa evidente que foi tomado pelo desejo de ter o que o ímpio tinha. E nisso consistiu a sua tentação. Nós somos tendenciosos a valorizar o ter e não o ser. A real felicidade, a felicidade na perspectiva divina, a felicidade na perspectiva de Deus, não está no ter, mas no ser, na presença de Deus. A tendência, a inclinação da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza humana, é sempre voltada a valorizar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. As palavras do Senhor Jesus registradas segundo o evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 15, o Senhor Jesus, ele diz: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Tem outras traduções que diz, a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. O salmista, ele continua a sua indagação e indignação. E no versículo 12 do Salmo 73, e você pode acompanhar na sua Bíblia, o salmista diz: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Essa prosperidade do infiel, do ímpio, é algo difícil de lidar. O salmista, então, ele mergulha, ele imerge na angústia, no mar de angústia, pois para ele o cenário era de injustiça. Vejamos o que ele, Asaf, continua dizendo acerca dos ímpios nos versos 4 e 5. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. E ele, então, Asaf, apresenta sua indignação no versículo 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. O termo utilizado pelo salmista, inútil, mostra o seu desconsolo. E quantas vezes nós, igualmente, semelhantemente ao salmista, indagamos e nos indignamos com a prosperidade dos ímpios e mergulhamos, imergimos no mar da angústia, ao ponto de achar, assim como o salmista, que é inútil manter puro o coração e permanecermos fiéis a Deus. Porém, a partir do versículo 15 desse salmo, há o início de um processo de cura e libertação na vida de Asaf, o qual precisamos conhecer para quê? Caso tenhamos caído na mesma tentação do salmista, ou um dia essa tentação bata a porta do nosso coração, venhamos a trilhar as etapas
passamos essa tentação. A tentação de valorizar, a tentação de desejar o sucesso passageiro, as riquezas mundanas, enfim, a tentação de desejar a prosperidade dos ímpios. E a primeira etapa que nós aprendemos no Salmo 73, que nós aprendemos com o salmista, a primeira etapa do processo de cura e libertação está em refrear a língua. Veja o que o salmista diz no versículo 15: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria atraído os teus filhos. Asaf, ele refreia a sua língua. Ele expressa nesse versículo 15, quando ele diz: se eu tivesse dito, ou seja, se Asaf tivesse expressado suas dúvidas, suas queixas para os seus irmãos judeus, para o grupo que ele estava inserido, para a comunidade que ele estava inserido, ele teria prejudicado toda uma geração. Ele teria contaminado os outros com as suas dúvidas, com as suas queixas. E a gente aprende aqui com o salmista, que faz parte do processo de cura e libertação, refrear a língua. Tem gente que acha que tem que sair falando o que acha, o que pensa, o que sente, o que questiona, o que discorda. E em plena era das redes sociais, onde muitos expressam suas opiniões, suas discordâncias, suas indignações, nós precisamos aprender a refrear. E agora, contextualizando, trazendo para os nossos dias, refrear os nossos dedos que digitam. Existem pensamentos, existem questionamentos, existem indignações que, se expressos, vão gerar fraqueza e desânimo nos outros. Tem coisas que nós precisamos abrir unicamente só para Deus, tornar patente, escancarar, tornar conhecido o que está no nosso coração, na nossa mente, só vai contaminar outros que estão limpos, puros dessa tentação. Tem coisas, aprendemos aqui com o salmista, que só Deus precisa saber e só com Ele precisamos conversar. Amém? A segunda etapa desse processo de cura e libertação, nós verificamos, tirar os olhos do mundo e colocar os olhos em Deus. E nós percebemos isso, nós verificamos isso nos versos 16 e 17 deste salmo, quando o salmista diz: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Asaf, ele começa então a organizar as ideias na sua mente. Enquanto no versículo 16, ele deixa claro a sua dificuldade em compreender aquele cenário supostamente de injustiça, onde o ímpio prospera e o puro supostamente se dá mal. No versículo 17, cai então as escamas dos olhos de Asaf. Asaf, ele parece, a partir desse versículo 17, ser curado de uma miopia, mas de uma cegueira mesmo, uma cegueira espiritual, pois ele diz que ao entrar no santuário de Deus, isso quer dizer, ao entrar na presença de Deus, ele então passa a ter a real e correta compreensão de todo aquele cenário que o fazia indagar e se indignar. Ele então recebe a resposta de Deus, que responde a sua indagação e desvia a sua indignação. A atitude de Asaf muda quando ele entra na presença de Deus. A atitude de Asaf muda quando ele tira os olhos do mundo e coloca os olhos em Deus. Ele passa a ter restaurada a paz no seu coração. E essa paz é
precisamos olhar a vida do modo como Deus vê. Precisamos enxergar a vida na perspectiva de Deus. Asaf, ele estava debruçado na janela da tentação. E aí, sabe o que aconteceu? Ele debruçado na janela da tentação, ele invejou os ímpios. Mas quando ele se debruçou na presença de Deus, ele então compreendeu a verdade e contemplou então o fim do ímpio. Precisamos fixar os nossos olhos em Deus e não se debruçar ante os prazeres passageiros dessa vida. Não se debruçar ante as riquezas corruptíveis, mas devemos nos debruçar ante a palavra de Deus, que nos garante paz, alegria e vida eterna. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, neste salmo, com o salmista, com Asaf, da etapa do processo de cura e libertação, é que nós precisamos reconhecer Deus como a base forte da nossa vida. E os versículos 25 e 26 do Salmo 73, ele diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que mudança extraordinária! Que mudança maravilhosa! Que mudança impressionante! Um homem que quase caiu pela inveja do dinheiro. Um homem que quase caiu pela inveja da prosperidade do ímpio. Ele agora afirma no final do versículo 26: Deus é a minha herança para sempre. Deus é a minha riqueza. A riqueza do ímpio, a riqueza do mundo, traça, ferrugem, consomem, ladrões minam e roubam. O Senhor Jesus diz, isso está registrado no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 19. Mas, se Deus é a nossa porção, se Deus é a nossa herança, se Deus é a nossa riqueza, nem traça, nem ferrugem, nem ladrão e nem a tão temida inflação podem minar, podem tomar, podem destruir. Ter Deus como uma base forte da vida é tê-lo como o maior e mais intenso desejo no nosso coração. É tê-lo como a força pujante, possante do nosso coração. É tê-lo como nossa herança eterna. Não tenhamos como base forte status, bens materiais, beleza, influência social, inteligência, mas tenhamos como base forte, como sustentáculo das nossas vidas, Deus. Ele sim é eterno. Assim, nós aprendemos nesta noite, com este salmo, o Salmo 73, com a experiência de Asaf, com a experiência do salmista, as etapas do processo de cura e libertação, que se dá a partir de refrear a língua, tirar os olhos do mundo e colocar em Deus, e por fim, reconhecer Deus como base forte da vida. E que as palavras do salmista possamos replicar com ardor e temor, que está escrito no versículo 28, que diz: para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus abençoe.